Leci Souza chegando aqui para um Leci Falante gravado. Nós estamos hoje no dia 20 de março de 2023 e o dia que antecede, naturalmente, o Dia Internacional da Poesia, dia 21. Olá. Jonas, Oi? você está me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo. Tá chegando o áudio para mim normal, só a sua câmera que travou, mas para mim o áudio tá chegando normal. Tá. Aqui a minha imagem está normal para mim. Não está tendo eco hoje, não. Está tendo eco aí? Não, hoje tá normal, hoje tá normal. Tá, então tá bom. Então, pessoal, estamos aqui, né, gravando e tal. Boa noite a todos, pessoal que acompanha o canal Alice Souza já há algum tempo, os novos inscritos, né, tem percebido aí que a gente faz aí uns bate-papos, a gente conversa com pessoas de diversos caminhos, né, diversos nichos e tal. Mas a gente segue sempre pelo caminho cultural na hora de fazer essas gravações e as conversas ao vivo também. Então a gente vai lidando com todas essas possibilidades no canal. Se você gosta, né, desse tipo de papo, conversa na internet, eu convido você a continuar sempre conosco, que teremos novidades, sim, com o caminhar do ano, né? O ano está só começando, a gente vai ter vários papos. Eu convido você a ajudar a gente divulgando, né? Se você puder colocar aí nos seus e-mails, suas redes e tal, essas conversas, a gente vai agradecer. E se você quiser colaborar também, pode, a gente aceita Pix, a gente aceita ticket de refeição, tudo que for possível para fazer o canal, né, levar cultura para algum lugar. E esta noite, pessoal, eu tenho que, né, a gente está fazendo um papo com um convidado que é um jovem autor, um jovem poeta, assim, mas que já tem uma caminhada, já fez um caminho, já conhece um pouco dos meandros, né, das publicações. Eu estou aqui do meu lado, né, com o Jonas Neto. Boa noite, Jonas. Boa noite, Leci. Obrigado pelo convite, né? Obrigado pelo papo aí mais uma vez. Jonas, seja bem-vindo aí ao Leci Falante, né? E a gente agora fazendo uma gravação em 2023, num dia, antecedendo um dia muito especial, que é o Dia Internacional da Poesia. Inclusive, depois eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Mas eu queria, cara, que você começasse falando para a gente nessa conversa, cara, quem é o Jonas Neto, né? Para quem não ouviu falar, não conhece, talvez está conhecendo agora, né? Dessa live aqui gravada. Quem é Jonas Neto para as pessoas, né? O internauta. Na verdade, eu sou um curioso, né? Eu me defino sempre como um curioso, porque eu gosto muito de aprender, gosto muito de estar sempre ali em movimento, fazendo uma série de coisas, né? Então, eu costumo me definir como um cara curioso, realmente, né? Um cara que sempre busca ali colocar essa minha curiosidade em projetos, em coisas novas para fazer. E lembrando também que a gente está à véspera aí também no dia 21 também, que agora no Brasil é comemorado também o dia também das religiões de matriz africanas, né? E que também é muito interessante a gente estar dando um foco também nesse, vamos por dizer, nesse novo reconhecimento, né? Nesse novo dia, né? Perfeito, isso é muito importante, né, em termos de Brasil, que tem uma carência muito grande, né, de conhecimento histórico, de interesse pelas histórias, pelas matrizes históricas do país, o conhecimento também da história dos povos originários, que também falta muito
né, no Brasil, esse conhecimento profundo e necessário para todo mundo, né? Então, é muito importante isso. E, Jonas, dentro dessa lembrança tua, cara, eu queria que já logo nesse primeiro bloco que a gente está fazendo aqui, você falasse já de uma vez, eu queria que você falasse depois dos seus outros trabalhos, mas eu queria que você falasse de uma vez, cara, do seu livro, que é título dessa live gravada, que é o Grilhões, cara. Gostaríamos que você falasse, pode estender falando do projeto, como ele é, a que pé está, o que vem por aí. Fique à vontade, cara. O livro Grilhões, né, Poemas de Protesto, ele nasce, na verdade, primeiro, né, uma vontade ali de voltar a publicar um livro físico, porque já tinha um tempo que eu não publicava um livro físico. Nesse meio tempo, entre o meu último livro físico e esse próximo, eu lancei 2 e-books, né? Mas também participei ali de algumas outras antologias, mas trabalho meu mesmo livro físico, já tinha um tempo que eu não lançava. E também muito da vontade de falar de um assunto que eu nunca tinha falado, que é essa questão do racismo, do preconceito, de também trazer também um enfoque um pouco ali histórico também, né? No meu novo livro ali, eu traço também um pouco da história, um pouco ali também de representatividade, né? O que é importante, a questão da representatividade, né? E também de trazer esse assunto, né? Que, apesar de ser tão importante, eu sempre fui deixando ali para depois ali, sempre os meus escritos foram mais voltados ali para a parte ali sentimental, mais romântica, e esse é um livro realmente com uma pegada bem diferente, né? Bem mais densa, bem mais, vamos por assim dizer, organizada também, né? Esse também é o meu primeiro livro de forma independente, porque todos os outros foram por editores e esse eu assumi literalmente tudo dele. Fiz a capa, fiz a parte ali do miolo, escrevi todas as poesias ali, que são 30 ali, em coisa de 2 semanas. Então, o livro, ele está um projeto muito, muito bacana. Inclusive, a minha intenção é não parar neste livro, né, com esse projeto. Eu pretendo ali levar esse projeto um pouco mais adiante. Ele hoje eu estou aguardando somente ali o prefácio, né? Eu pedi ali para um poeta ali fazer também um prefácio, que ele está já me entregando. A gráfica que vai fazer já está tudo pronto também para rodar, somente esperando ali realmente ali essa parte ali do prefácio. Mas logo, logo estou trabalhando ali com o lançamento dele ali em coisa de abril, maio. Perfeito. Então, fala como é que foi o embrião dele a partir da rede social, do Instagram. Você já tinha a rede social, você já usava a rede social, e aí foi dado o start, você teve o start, e como para quem ainda não conhece, né? Como é que está linkado? O livro é o book Instagram, como é que é ele? Como é que ele é montado? Eu gostaria que você falasse isso para a galera. Na verdade, assim, a rede social nasce de uma vontade de mostrar para o pessoal um pouco do meu processo de produção. Porque em todos os meus livros eu sempre gostei de trazer algumas coisas ali do meu processo criativo. Tanto é que desde o meu segundo livro que eu já trago já a playlist, né, das músicas que normalmente eu escuto quando eu estou escrevendo aquele projeto. E dessa vez, como foi um projeto que eu fui muito atrás de informação, eu vi muito filme, vi documentário, música também, que é algo que eu gosto bastante. Então eu falei, não, vou ali numa rede social exclusiva para ele, ele vai servir como se fosse ali um diário mesmo, né, do livro, do discorrer ali do livro, onde eu também posso dividir coisas que são ligadas a ele, ou seja, documentário que eu vejo, alguma matéria interessante ali também que eu acho, né, de falar com o pessoal que tem ali vontade ali, que gosta desse tipo de conteúdo. Então, a rede social ela serviu e vai servir como se fosse um diário, né?
realmente ali de toda a obra, né? Tanto é que quando tiver o lançamento, eu espero colocar lá também, pretendo lançar em outros lugares além de Belo Horizonte, tudo vai ali para dentro, né? E apesar de eu saber que não é uma estratégia das mais adequadas em termos de rede social, a minha ideia agora é trabalhar com cada livro com um perfil próprio, né? Até porque nenhum livro meu tem muito, vamos por assim dizer, uma temática única, né? Todos ali foram bem diferentes. Tem uma área ali mais sentimental, mas todos são bem diferentes. Então, eu não acho que seja adequado também colocar todo mundo que às vezes conheceu o Grilhões, mas que às vezes não é tão afim ali, ou não gosta tanto, né? É, da outra parte literária minha, trazer para esse universo, né? Sim. Então, assim, a rede social está servindo para colocar insights do que será o livro. Ele não é Isso. propriamente o livro. A Não. rede social é um bastidor do seu livro. Não Isso é isso? mesmo. É um bastidor e também uma troca ali com quem eu espero que leia, né, o livro, né? Por exemplo, Sim. para esse livro, apesar de eu ter escrito ele de forma bem rápida, igual eu escrevi todas as poesias em 2 semanas, mas nessas 2 semanas eu vi muita coisa. Eu vi ali cerca de 10, 12 documentários, filmes, música é uma coisa que para mim já é natural, então eu escuto sempre, já estava ali já no meu dia a dia em termos de produção. Então foi um pouco também trazer para o pessoal como que é o meu ambiente criativo. Eu não sou aquele cara que hoje a maioria das minhas poesias eu escrevo no celular, muito porque eu não tenho lugar e muito tempo de onde que eu escrevo. Eu, literalmente, posso estar dentro de um ônibus, posso estar ali assistindo um filme, posso estar almoçando, me dá ali alguma ideia ali, eu já anoto ali no bloco de notas do meu celular, né? E por aí vai. Então, eu quis mostrar um pouquinho ali de como que é essa minha parte produtiva, de qual foram minhas referências também, olha, da onde que eu busquei conteúdo, quem que eu fui procurar ver, ler, né? Quais foram as minhas referências também para trazer para esse projeto, para o pessoal também entender um pouco de como que funciona ali a minha parte produtiva, de como que funciona o bastidor mesmo, né? Igual, eu queria muito trazer a questão da capa, de como que eu fiz, mas foi uma É, coisa assim que até eu fiquei surpreso, porque não era para eu fazer a capa, né? Eu, na verdade, eu ia contratar uma pessoa, já até tinha conversado com uma pessoa para fazer a capa, e aí acabou que o que naquele trabalho de procurar referências, né, para mandar para o capista e tal, eu achei uma foto que eu falei, não, é essa daqui, é isso daqui. E aí brincando um pouco ali com a foto, né, nos softwares aqui que eu mexo aqui um pouco, eu falei, não, eu acho que eu consigo fazer isso, né? E aí acabou que eu nem esperava fazer a capa em si mesmo do livro, né? Mas acabou acontecendo também. verdade. Inclusive, vai capear esse vídeo exatamente a arte que você criou, incluindo a capa do teu livro, que eu fico assim, lisonjeado também de ter no site, aí, de ter no YouTube, né, a capa do livro Grilhões, que eu penso que vai ser assim, bem olhado, bem aceito, acho que as pessoas vão, né? Quem está buscando um Brasil mais informado, um Brasil com a mente mais aberta para as coisas, né, para a sua realidade social. Então, são pessoas que, de fato, vão saber olhar para esse trabalho. Eu tenho certeza disso. E aí, eu gostaria que você citasse, assim, não, talvez não todos, mas aqueles que você quiser falar, você vai falar de alguns documentários, você vai citar títulos, é bom, importante. Tem gente que adora a lista, né? Há pessoas que falam assim, qual é a lista para eu depois estar procurando? Você vai falar dos documentários, filmes, músicas,
que você usou como referência para o trabalho. Então, você pode citar algumas, e que se tiver alguma história também curiosa sobre isso daí, que você fosse falando nesse bloco nosso aí, cara. Sim, na verdade, sim, foram vários, né? Então, vou citar alguns, igual no campo da música, tem talvez a primeira música que eu escutei escrevendo ali para esse projeto já, que é do Djonga, né? Que é uma música que chama Chá Pra Lá. O Djonga, inclusive, foi depois ali de uma entrevista dele, num podcast, inclusive, que realmente eu sacramentei e falei, não tenho que escrever sobre isso, está na hora. E também, assim, escutei Emicida, Jorge Benjor, Djavan, Avoar, também, que é um duo muito bacana ali do JP com a Bruna Black. Tem diversos ali que eu poderia citar no ramo da música, porque é algo que eu gosto muito, né? Então, assim, tem também americanos também, que eu gosto, igual John Legend foi um que eu escutei, que também tem feito a trilha sonora para filmes que são ali culturalmente ali ligados à causa ali do racismo, né? Tem ali também o PT, Milton Nascimento, né? Então, isso de racismo, isso, ou dessa temática, mas sim de artistas negros também, que trataram, às vezes, dessa temática ou não na sua carreira e que eu gosto, né? Da parte ali de cinema, eu gosto muito também de filmes ali que tem alguma coisa ali em termos de... Seu áudio deu uma paradinha aqui para mim. Você está me ouvindo? Seu áudio deu um repiquezinho. Espera aí um pouquinho que você Os volta a reais, falar. né? Beleza. Pode voltar a falar. Tem um documentário também que, inclusive brasileiro, chama Guerras.doc. Se não me engano, ele é da TV Cultura, mas eu assisti ele no Netflix na época também. É muito bacana, porque ele fala sobre várias guerras que o Brasil passou. E também trata, inclusive, dessa questão da escravidão no Brasil, não só do povo africano, mas também dos indígenas também. É um documentário muito bacana. Tem um outro documentário também que me chocou bastante ali em alguns aspectos, que também é do Netflix, que chama O Último Navio, que ele fala justamente a história ali do último navio negreiro que chegou aos Estados Unidos, né? E aí, assim, o que me impressionou foi como que o modus operandi, né, como que a forma de se tratar ali aquele povo escravizado era muito parecida, tanto lá quanto aqui. Ou seja, não é uma coisa que aconteceu só no Brasil, é uma coisa que realmente existia toda uma forma de ser feito, existia todo ali vamos por assim dizer, toda uma cultura já implantada de como se fazer. E esse filme aborda, esse documentário no caso, né, aborda justamente as consequências até hoje que esse povo, né, que os descendentes desse povo que chegou nesse navio negreiro passam. E aí também me chamou a atenção muito de como que, se a gente traçar um paralelo com o Brasil, como que tem coisas muito parecidas, né? Então, assim, que é bem legal. Mas também vi documentários também, assim, que são totalmente gostosos de você ver em relativo à história, à culinária. Eu não vou me lembrar aqui de cor o nome do documentário, mas ele também está no Netflix. É um documentário de um chefe americano que ele vai até, inclusive, a África, depois também volta para os Estados Unidos, mostrando a influência que tem a comida africana nas Américas, né? E como que realmente, assim,
essa cultura ali da alimentação, dos alimentos, realmente foi bastante, do povo americano foi bastante influenciado, né? Também por esse cenário, vamos por assim dizer, também de inserção ali do negro. Na verdade, não foi uma inserção, né? Foi algo bem mais forçado e mais triste, vamos por assim dizer, né? Rato. Já Então, na assim, parte de literatura, eu, Evaristo, né? Li a também ela. Conceição Evaristo. Ela é fantástica, né? A Djamila também, li também, porque são livros que eu já tinha lido, mas assim, que já fazia muito tempo, e aí aquela coisa, por mais que você tenha lido, como já passou muito tempo, às vezes você lembra de um fragmento ou outro, e aí eu falei, não, eu quero reler, quero buscar ali novamente para eu ler e tudo mais. O da Conceição Evaristo dispensa comentários de como que ela aborda, né? A causa não só racial, mas também ali a causa da mulher negra também, na forma com que ela traz ali de uma forma bem visceral mesmo, né? E que eu acho bem interessante. Já Djamila já é algo mais, vamos por assim dizer, tem uma formatação um pouco mais menos literária, né, e mais técnica, mas também porque ela quer abordar esse assunto sim de uma forma de forma mais técnica, né, de uma forma mais acadêmica, né, vamos por assim dizer, mas que eu também acho muito bacana. Então, assim, tem muitas referências que eu busquei, né? Muitas, igual um filme também que eu assisti que me impactou bastante, que foi do Luiz Gama, né? Que o Luiz Gama talvez seja ali o maior expoente que a gente tem em termos de exemplo ali de como que as coisas funcionavam no Brasil e como que realmente o cara que passou por tudo que ele passou pôde impactar o Brasil da forma como que ele impactou, né? Porque ele ajudou a libertar vários, né? Muitos mesmo. E com trabalho voluntário, praticamente, né? Perfeito. Então, assim, foi É, realmente muito, em termos de conteúdo, me agregou bastante, porque eu já tinha muitas coisas que eu já tinha visto há muito tempo, mas estavam meio perdidos ali, né? No limbo do tempo, né? Então, também foi uma forma de rebuscar todo esse conteúdo também, né? outros autores, além de Djamila e Conceição, que foram referências para você, ou não teve? Olha, na verdade, eu leio muito, né? E hoje até tenho lido mais coisas acadêmicas por conta também de estar fazendo uma outra faculdade, né? Então, assim, quando eu pego para ler, eu leio de todos os tipos, de todas as formas. Igual o último livro que eu li, inclusive, foi essa semana, foi um livro infantil, que foi do Bruno Black, né? Ele estava aqui no Psicoético, eu fui lá inclusive com meus filhos, né, também, prestigiá-lo. E um livro bem bacana também, ele traz também um pouco um pouco não, ele traz essa questão racial também para o livro infantil, que eu achei bem bacana. Ali, em termos de poesia, em termos gerais também, eu, recentemente eu reli algumas obras também em termos de literatura brasileira, né? Então, eu reli o meu primeiro livro de poesia que eu li na minha vida, né, que foi o Espumas Flutuantes, né, que é muito bacana também. Li também, reli também Shakespeare também, que é um autor que talvez seja um dos meus preferidos ali, porque sabe trabalhar muito bem diversos temas, inclusive o racismo. Naquela época ele já escreveu uma obra, na verdade uma não, mas várias obras dele traz essa questão também racial, traz essa questão também da construção de personagem, que eu acho muito bacana. Aí você tem ali também o Rogério Salgado, que eu li recentemente, você tem ali a Florbela Espanca, que eu também li recentemente, reli, na verdade, né, um dos livros dela que eu tenho. Então, estou sempre buscando ali ficar não só
ali numa bolha do que eu gosto, mas eu procuro ler ali de tudo, né? Porque eu acho também assim que muitas vezes a gente perde um pouco por não ler, por não conhecer, né? Muitas vezes a gente deixa de ler porque, não, quero só ler determinadas coisas. E eu realmente tenho lido bem mais também ali, lógico, né, sobre cultura ali afro-brasileira, autores negros também, mas não deixando de lado todo o nosso arcabouço ali, porque o Brasil tem uma literatura muito rica, né? Então, tem para todos os gostos, tem para todos os gêneros, desde os clássicos até os autores mais novos, né? Entendi. Agora você, por exemplo, dentro da sua pesquisa, né, para o livro, teve também poetas negros, além da Conceição, alguns outros poetas negros, por exemplo, você conhece a poesia do Cruz e Souza? Se chegou Sim. a olhar também para esse sentido da sua pesquisa para o livro? Para o livro, assim, ler, na verdade, os livros, quando eu leio, eu não cito como uma espécie de pesquisa, né? É mais, assim, Sim, uma forma de eu me conectar com o assunto. para Então, por fruição exemplo, mesmo, quando né? eu vou ver isso, porque eu lido com a minha parte criativa muito assim. Eu, por exemplo, se eu vou escrever sobre determinado assunto, eu procuro sempre estar imerso naquele assunto. Então, eu vou sempre que vou frequentar lugares que me remetem àquele assunto, vou procurar conteúdo sobre aquele assunto. Então, assim, eu não lido muito com uma pesquisa, né? Tem coisas que realmente, assim, ao longo ali desse período, eu fui realmente pesquisando algumas coisas, né? Por exemplo, Luiz Gama, eu já sabia quem era, já conhecia um pouco da história dele, mas nunca tinha chegado tão a fundo na história dele a ponto de ver o filme sobre a história dele, que inclusive é um filme recente, de ler mais coisas sobre ele, de pegar os escritos dele mesmo, da época que ele escreveu para jornal, essa coisa toda, eu ainda não tinha feito. E isso me veio a partir disso. Eu falei, não, dessa curiosidade, ó, deixa eu pegar, deixa eu ler, deixa eu ver Luiz Gama, né? realmente até onde eu posso chegar, né? Opa, Nisso daí. aguardando Por aqui exemplo, quando voltar eu um falo pouquinho ali nas conexões. Estamos aqui com voltou? Jonas Neto. A gente está conversando com o poeta, jovem poeta Jonas Neto. Ele está falando, né, do seu trabalho, das suas leituras. Boa parte dessas leituras também serviram como base para o livro Grilhões. E então você falava do Luiz Gama, você estava citando e deu o pique. Pois é. O Luiz Gama, igual eu falei, foi uma das, movido pela curiosidade, né, o que eu falei, muito desse conteúdo muitas vezes desperta uma curiosidade que aí sim vira uma pesquisa mais para o meu lado pessoal, né, de conhecimento. O Luiz Gama, por exemplo, foi um desses. Eu já sabia já quem era o Luiz Gama, já conhecia um pouco da história, mas nunca tinha tido aquela curiosidade de chegar, esmiuçar, de ler as coisas que ele tinha escrito, de ver o filme, essa coisa toda. Eu não tinha tido ainda essa curiosidade, eu sabia quem era, sabia da importância, mas essa curiosidade mesmo de pegar para ler, debruçar sobre a obra dele, eu ainda não tinha tido. E que foi uma coisa que acabou acontecendo nesse também, no transcorrer desse livro. Por exemplo, questão de saber sobre os autores, por exemplo, de músicas, né? Bom, tem muita música do Milton Nascimento que outros cantores ali cantaram, e eu cito o Milton porque por ter nascido praticamente ali imerso na carreira dele, né? Porque quem é aqui de Minas falar de Milton Nascimento, a proximidade é muito grande, né? Então, aí quando você vai pesquisar toda a história, como que, inclusive, é formado ali o Clube da Esquina, todos os cantores, os intérpretes que realmente ele reverenciava não só a obra, mas a forma dele fazer música.
E isso tudo é muito interessante, né? Então, acaba que todo esse conteúdo, por via de curiosidade, muitas vezes leva a uma parte realmente de pesquisa. Mas o livro ele não surge de uma pesquisa, né? Porque, inclusive, eu pretendo fazer uma continuação desse livro, e a continuação desse livro, sim, já vai demandar uma pesquisa. Que aí a minha ideia já Ah, é entrar um pouquinho mais numa pesquisa para tratar, inclusive, sobre Minas Gerais de forma mais específica, né? perfeito. Agora, já entrando, né, agora a gente vai entrando aí já no segundo momento desse bate-papo, a segunda parte. É, eu gostaria, assim, né, que você falasse, Jonas, da sua formação, né? A gente sabe que você é um jovem autor, mas não tão jovem assim, você já é um homem que já tem pai de família, também você vai falar, gostaria que você falasse e tal. A sua formação como cidadão brasileiro, né? Como é que foi seus estudos? Como é que foi a sua infância? Assim, como foi sua família, a sua família, se é pessoas cidadãos comuns, da vida comum, ou se eram do meio educacional. Então, assim, eu gostaria que você desse um panorama, né, para quem está assistindo, da sua formação, da sua caminhada como ser humano até esse presente momento. Se você nasceu em Belo Horizonte, onde que você nasceu, e aí, isso assim, ok? Na verdade, assim, eu sou belo-horizontino, natural daqui, inclusive moro no mesmo bairro onde eu nasci, tenho esse privilégio, né, de morar no mesmo bairro onde eu nasci. A minha infância foi uma infância muito boa, muito por conta de... Quando eu falo boa, eu falo em vários sentidos, né? Porque eu não posso dizer na minha vida que eu passei dificuldades, né? Eu nunca passei ali uma dificuldade extrema. Lógico, na minha casa, que as coisas, a gente não era rico, mas a gente também não era pobre, não tinha aquela necessidade, muitas vezes, tenho que trabalhar, tenho que sair para, né, para prover um sustento, ajudar em casa. Não, né? Muito pelo contrário, eu tive uma infância muito boa, onde eu pude ali não só desenvolver ali as coisas normais ali de criança, né? Que, ao meu ver, toda criança realmente tem que ter, que aquele espaço ali para brincadeira, tem que ter também a questão ali já do começo da educação infantil também, mas também da presença da cultura também na minha vida. A minha casa sempre, essa parte cultural sempre foi muito presente. Desde ali dos meus pais lendo o Jornal da Manhã, ao rádio também, que sempre foi algo muito frequente aqui em casa, com o rádio sempre ligado, seja para escutar notícias, seja com o programa à tarde, seja para música, né? E aí também, mais para frente, eu pego também, eu sou da geração que eu peguei o começo ali dos computadores em casa, peguei ali também o surgimento do CD, do DVD, né? Aquela chegada ali realmente nas casas, aquela coisa toda nova, né? Que trazia em termos de cultura. O livro também, que sempre foi muito presente em casa, tanto é que o meu primeiro livro de poesia, né, que eu li foi do Castro Alves, né, que eu citei aqui, né, que é o Espúmos Flutuantes. Antes disso, o meu primeiro livro que eu li foi ali O Pequeno Príncipe, né, que é uma leitura muito, que assim, que eu trago ela até hoje, porque é uma leitura realmente, acho muito necessária, não só para os adultos, mas também para os mais novos, né? Ele consegue ter essa atemporalidade muito bacana, né? Então a cultura sempre esteve muito presente, né? Meus pais também são envolvidos com a questão educacional, com todos dois professores em níveis ali também educacionais, não seguiram tanto carreira porque tinham outros empregos que deram ali sequência, né? Mas também sempre tive.
as famílias também, tanto do meu pai quanto da minha mãe, muitos também da área da educação. A minha formação, ela é bem variada, né? Porque eu gosto muito de tecnologia, sempre gostei. Então, a minha formação começa ali com o técnico de montagem e manutenção de redes, né? E aí, depois, na época da faculdade, vai para a área do direito. Eu começo ali a minha formação em direito. Depois do direito, assim que terminei a faculdade, não quis seguir na carreira, né? Da advocacia, do direito. Acabei migrando para a área comercial, onde depois eu iria vir a fazer ali gestão comercial também, sem contar ali os cursos também, que eu sempre gostei de fazer. Faço curso ali de tudo que eu posso, principalmente de assuntos que eu gosto, igual, por exemplo, área de tecnologia. Eu gosto muito ali, tem um software novo, vou ali, vou experimentar, vou fuçar, tem alguma coisa ali de interessante, por exemplo, ainda sobre o direito, que eu gosto ainda de pegar, estudar, de ler, né? E hoje também, agora eu estou fazendo uma outra faculdade, comecei esse ano. Eu falei, eu vou me dar o prazer de estudar simplesmente por estudar, por querer estudar algo, sem ter uma obrigação ali de ser algo para o trabalho, de enriquecer currículos, sim, puramente fazer o que eu gosto, né? E aí hoje eu estou fazendo produção publicitária, que é algo que realmente, assim, quando eu vi a grade, eu gostei bastante. Eu falei, olha, vou me dar esse prazer de estudar realmente o que eu quero, do jeito que eu quero, e que é bem interessante. E a minha forma muito, assim, de não parar mesmo. Eu sou muito inquieto, eu sou muito curioso, então, se eu gosto de um assunto, eu vou atrás, para mim não interessa muito. Claro que, assim, sou totalmente da área de humanas, a área exatas, para mim, não é muito o meu forte, então procuro, igual história, gosto bastante, sempre gostei de história, então tudo que envolva a história também me chama bastante atenção, eu gosto bastante. E também procuro levar isso também para os meus filhos, né? Eu faço muita questão que a cultura esteja presente para eles. Então, como eu citei aqui mais cedo, teve essa semana que eu levei eles no lançamento de um livro, né, para eles verem. Era um livro infantil, então eu fiz a questão de levá-los, né, para eles conhecerem, para eles pegarem um livro, igual um livro que eles podem desenhar, ali tem colorir. Então, estou em casa também, colorindo, aquela coisa toda. Cinema também, adoro ir no cinema, então faço questão de levá-los também, não só em grandes filmes, mas também quando teve a mostra de cinema negro, né, aqui em Belo Horizonte, fiz também questão de levá-los também, para eles conhecerem outros formatos, outras formas, da literatura também, hoje com o meu menor, né, mais a parte de eu lendo para ele, né, do que propriamente ele lendo, né. Compreendo. Então, assim, Voltou. é, E já o meu então, mais velho, uhum. ele já gosta mais ali da questão de quadrinhos, né, da parte mais visual, que ele gosta muito de desenho, aquela coisa toda. Então, eu procuro trazer muito disso para eles, né? Porque, primeiro, eu acho importante que isso comece desde cedo, que pelo menos comigo aconteceu muito assim, por eu ter contato desde muito cedo com isso. Então, eu sempre gostei, sempre procurei também estar próximo. E hoje também eu noto muito isso neles, com muitas vezes eles que pedem para ir no cinema, eles que pedem para ir buscar ali, às vezes, uma revistinha na biblioteca, eles que pedem para escutar determinada música, né? Então, isso é bem interessante. E, em termos literários, ainda também pretendo fazer muitas coisas, né? Na verdade, eu estou num momento diferente, inclusive, né? De como eu estou tratando essa minha parte literária. Eu nunca dei muito enfoque, muito por conta dos trabalhos que eu tinha, das coisas que eu estava fazendo ao mesmo tempo, então nunca dei muito enfoque. E esse novo livro eu mudei totalmente esse conceito. Tanto é que pretendo lançar fora de Belo Horizonte, pretendo rodar com ele realmente, né?
estou fazendo ali todo um trabalho em termos de divulgação também, que vai ter, que é uma coisa que até então, apesar de já ter feito outras vezes, eu nunca me dediquei tanto, né? Foi mais ali lançar o livro como a realização de lançar um livro, mas não de enxergar naquilo ali que realmente poderia ser muito mais do que somente um hobby, do que somente uma coisa ali para fazer nos finais de semana, vamos assim dizer, né? Então, pretendo também investir bastante nessa parte de formação literária também. Então, as curiosidades, né, que a gente tem a respeito disso, você gostaria que você falasse também das suas outras publicações. Você tem livros anteriores a este, como foi um pouco a experiência dessas publicações, como elas contribuíram para você continuar desenvolvendo o gosto por escrever e publicar, né? Que isso também conta. E como é que é? Você tem apoio na sua casa, assim, sua esposa, ela vê com tranquilidade o seu envolvimento com a área literária, para ela tá de boa, porque às vezes, geralmente muitos autores encontram um certo conflito, nem sempre consegue conjugar a ação da escrita com a vida cotidiana, né, com a existência cotidiana. Como é que sua esposa vê isso também? E se é de boa, se é tranquilo para vocês? Porque eu conheço pessoas que têm dificuldades para fazer esses exercícios, eles levam tudo assim na suavidade. Mas, enfim, eu queria que você falasse sobre isso, como é que foram os livros anteriores e como é que é a experiência de vida com a esposa. Olá, os livros anteriores, na verdade, eu até trouxe aqui todos, né? Eles... Ótimo, vai mostrando aí, vai exibindo aí cada um deles. O primeiro de todos foi Tempos de Poesia, né? Esse daqui, na verdade, foi uma coletânea, né? Eu lancei esse primeiro livro, eu estava com 20 anos. Mas foi, na verdade, poesias que eu escrevi durante toda a minha adolescência, até ali os meus 18 anos, que foi quando eu resolvo realmente fazer alguma coisa com o que eu escrevia. Porque até então eu escrevia, deixava ali ou numa pasta que tem até hoje ali escrito, ou no computador, mas até então não tinha ideia de fazer nada com isso. Aí com 18 anos eu falei, não, ou eu faço alguma coisa com isso, eu dou vazão para isso de alguma forma, ou vou continuar do jeito que está. E aí eu falei, vou formatar aqui um primeiro livro, que realmente o que eu peguei, as que eu achava melhor ali, que tinha um pouco a ver ali, e acabei pegando ali e-mail de várias editoras online, mandando para todo mundo. E só tendo resposta praticamente 2 anos depois, né? O Marcos, na época, que foi no meu editor, entrou em contato, falou que gostaria de lançar. E uma coisa que eu, assim, que eu achei muito bacana, que desde o começo eu fui muito envolvido, realmente, em toda a produção do livro. Porque desde a capa que eles me mandaram, como que ia sair, do miolo, como que ia ser, eu sempre fui consultado e tive voz ativa nisso. Então, os livros realmente sempre saíram bem ali, tanto com a minha cara, quanto também com esses pitacos também ali dos meus editores, do pessoal também. E que foi o que me fez também crescer bastante como autor. Né? Porque uma coisa assim, esse primeiro livro, eu não tinha noção nenhuma do que era ser um autor, eu simplesmente estava publicando um livro. Né? E foi isso que eu fiz. Já no meu segundo livro, que foi por trás dos edifícios do Sol, ele realmente ele ilustra bem essa questão ali da minha evolução como autor. Porque nesse meu primeiro livro, o Marcos, que foi o meu editor, acabou saindo da editora onde ele estava, e acabou que eu já tinha esse segundo pronto, ele acabou me indicando,
o pessoal da Penalux, que foi ali a minha editora do segundo livro. E aí, quando eu cheguei para eles com o original, eu, inclusive, falei com eles, olha, eu coloquei aqui um nome, mas é um nome temporário, porque eu também não gostei muito dele. Né? Então, é um nome temporário e tal, quero ver se eu mudo isso. E aí, um dos meus editores, o Tonho, que virou para mim e falou, não, eu acho que esse livro, a gente poderia colocar esse título, né, que é Por Trás dos Edifícios do Sol, que tem bastante a ver com ele. E eu gostei muito, realmente, ali do título. Eu falei, não, é isso aí, realmente. Eu gostei bastante também. E também o que? Na produção dele, né? Quando eles me enviaram a capa, a letra também era mais fina. E aí eu virei para eles e falei, olha, eu acho que essa letra mais fina vai sumir um pouco na hora, realmente ali como título, né? E aí a gente também sempre teve essa abertura muito grande. Também viram que realmente mudaram a gramatura ali da letra, né? E ficou um trabalho bem interessante. E esse eu já escrevo de uma forma totalmente diferente. Porque esse, ao contrário do primeiro, o primeiro foi uma coletânea do que eu já tinha escrito. Nesse segundo, não. Certo, Nesse segundo, eu já escrevo para um livro, eu já tenho todo um conceito, né? Dentro do que eu quero o perfeito. livro, né? Então, realmente, assim, esse já tem um salto. Quando eu leio esse meu primeiro livro, eu leio para o segundo, é algo que, assim, eu viro e falo, não é possível que, assim, há uma diferença tão grande, né? Então, beleza. Daqui a pouco você vai ler um de cada para a gente. Vamos embora, continua. Tá, o meu terceiro livro, esse, inclusive, foi talvez o que mais teve repercussão, que foi o Cidadela. Primeiro, nível de repercussão mesmo, porque saiu nota em jornal, saiu matéria no site do Hoje em Dia, essa coisa toda. Fiz o lançamento também dele num local que é maravilhoso, também, que é o Memorial da Vale, aqui na Praça da Liberdade, né? E também foi um livro que marcou também uma volta um pouco do conceito mais emotivo ali da minha obra, né? Porque o meu segundo livro foi meio que uma ruptura, né? Porque o primeiro eu falava muito dessas questões sentimentais, até por ter sido feito durante toda a adolescência, essa coisa toda. Então, o meu segundo eu falei mais ali do cotidiano. E o terceiro não, já volto um pouco com esse conceito ali um pouco mais emotivo, um pouco mais romântico, pela mesma editora, pela Penalux também. E eles, inclusive, assim, essa capa, ao meu ver, é muito bonita. Eu gosto bastante desse livro em todos os aspectos, né? Desde a Ótimo. produção gráfica dele, a como que ele foi concebido, a forma como que ele foi lançado, realmente é um livro que também mostra um pouco dessa minha evolução e também das minhas conversas com esses meus editores, que eu sempre, inclusive para esse livro, eu perguntava para eles, olha, como que tá? O que é que vocês estão vendo? Vocês veem evolução e tudo mais? Inclusive, tem uma conversa que eu guardo muito para mim, para esse momento que eu estou atual, que foi um dos meus editores que virou para mim e falou, olha, você está crescendo, você está melhorando, e você sabe por quê? Que você só não leva mais para frente porque você realmente está no momento em que você não faz isso, você não se dedica a isso, né? E realmente, o que eu falei, até então eu nunca tinha me dedicado para um livro, então era mais uma coisa que, quero lançar, quero que as pessoas leiam, mas também não tinha muito do meu esforço como autor de fazer as pessoas conhecerem, de fazerem, irem atrás, né? Então isso começa a mudar também com o Cidadela, que é onde aí eu consigo faço uma divulgação melhor, né? Tem todo realmente um aspecto bem diferente, né? E aí tem o meu último livro aí, em termos físicos, né? Que foi o Neon. O Neon é a minha grande paixão e, ao mesmo tempo, também, ah, não digo arrependimento, mas também eu não pude trabalhar o livro da forma com que eu gostaria. Que, na verdade, foi um livro que eu fiz, que ficou muito bom, que eu gosto bastante, mas que por conta ali de uma série de circunstâncias na época ali
da minha vida, eu não pude lançá-lo, né? Então, assim, é uma obra que, apesar de ser muito boa, de eu gostar bastante dela, eu não teve o cuidado devido meu, aí eu digo exclusivamente meu, porque a editora, mais uma vez, a Penalux, fez um trabalho brilhante, inclusive eu devo muito ali do autor que eu sou, muito ao trabalho deles também, como editores, e também já fica aqui também o pedido de desculpa também para eles, que é uma coisa que eu já falei com eles já, de não ter podido trabalhar tão bem como o livro merecia, né, e como merece, inclusive, né? E aí também, depois de Neon, também veio um e-book também, que no ano passado eu lancei, que chama Simples. Esse e-book realmente eu lancei, porque já tinha tempo que eu não lançava nada, e eu falei, não, quero lançar, quero fazer algo diferente, inclusive por conta de uma ONG que eu faço parte, né, o Lions Club, que eu não quero colocar também para as pessoas conhecerem também essa ONG, colocar dentro de uma campanha ali realmente voltada à leitura, né? E aí, depois disso, eu falei, não, agora eu tenho que voltar para o físico, apesar de que o Grilhões vai ter tanto a versão física quanto a versão digital também. Né? Ele vai ter as duas. Então, eu falei, não, realmente merece ali um livro físico mesmo, né? E a tendência agora é que eu lance dessa forma, né? Que eu lance nos dois formatos, tanto físico quanto digital. É, é. E aí, aquela pergunta secundária, é tranquilo a sua convivência e tal para a escrita? Existe um diálogo para esse lado? Tem que existir, né? O diálogo tem que existir. Primeiro que, assim, realmente, quando eu resolvo dar mais foco a essa minha parte literária, foi algo que eu sentei e conversei, né, em casa, que eu falei, olha, quero dar mais foco para isso, e isso muitas vezes vai me exigir alguns momentos que eu não vou estar presente, alguns momentos que eu vou, por exemplo, quero divulgar, quero fazer fora. Beleza, querendo ou não, o estar fora já implica a questão presencial, né? De realmente não estar presencialmente ali e tudo mais. Mas foi algo que realmente, assim, primeiro, já fazia parte da minha vida, sempre fez, então já não era nenhuma novidade, né? Nunca deixei de escrever, então sempre soube que escrevia, sempre lançava, sempre fazia, só não tinha esse foco todo que hoje eu estou tendo. Igual hoje, eu já participo já de um sarau online, né, que é o Corujão da Poesia, que é toda terça-feira ali de madrugada, então eu fico de 10 horas da noite ali até 3 horas da manhã, de madrugada, e que inclusive eu falo que assim, é uma experiência que para mim tem sido excepcional, porque eu nunca fui muito do cara de declamar poesia, né? Eu nunca me achei assim muito, vamos por assim dizer, muito bom, muito capaz em declamar também uma poesia. E aí, nesse sarau, logo que eu entrei, assim, sempre foi incentivado realmente que as pessoas falassem não só as suas próprias poesias, mas também das que gostam, então também veio como uma forma de realmente me ajudar um pouco nessa questão de declamar poesia, de voltar a ler também alguns livros que há muito tempo eu já não lia, para poder declamar também. E sem contar também que eu tive uma recepção muito boa, o pessoal também é muito bacana também. Né? O João, que é o curador, é um cara que tem um trabalho também muito bom, né? Que faz um trabalho fantástico também. Então, assim, tudo isso foi bem conversado. Deu uma travadinha nesse momento, na nossa conversa. Sempre procurei fazer parte da vida dos meus filhos, parte. Sim, nós estamos conversando aqui, né, com Jonas Neto, poeta, autor, que está para lançar aí um livro chamado Grilhões, né, que você está assistindo até agora. E a conversa é uma forma de da gente poder conhecer melhor, né, esse um pouco dos bastidores que vai estar
que está no Instagram, ele coloca ali os insights sobre grilhões, né? Está colocando no Instagram. E o trabalho do Jonas, eu fiquei conhecendo o Jonas quando eu estive no Padre Eustáquio, no Centro Cultural do Padre Eustáquio, em Belo Horizonte, quando o Rogério, o poeta Rogério Salgado, estava lançando lá o Encena, né, uma coletânea que ele faz praticamente anualmente, e eu tinha enviado poemas na época do lançamento que ele fez, certo? E aí, nós estamos aqui com o retorno do Jonas. Ok? Vamos adicionar. Sim, Jonas, ok? Voltando aqui, eu estava falando para o pessoal que quem está assistindo, acompanha quem vai assistir até agora, como eu conheci você lá no Centro Cultural, no Padre Eustáquio. Bacana. Então, continue, eu gostaria que você continuasse. E aí, assim, então, dentro de casa eu procuro equilibrar, né? Então, acho que tem que ter esse equilíbrio. Igual, uma coisa que me facilita bastante é eu ser um tanto quanto noturno, né? Eu gosto realmente de fazer minhas coisas à noite, durmo tarde, então isso me facilita fazer algumas coisas, né? Então, eu consegui equilibrar bem os meus horários, né? E como a gente conheceu lá no Centro Cultural, é até bem interessante. Todos esses livros aqui, inclusive, têm um fator em comum com a parte que nós nos conhecemos, que é o Rogério Salgado. O Sim. Rogério Salgado eu conheci por conta do primeiro lançamento do meu primeiro livro. Porque eu lancei esse meu primeiro livro na leitura do Shopping Cidade. E aí o que? Quando eu convidava com o pessoal, como eu não sabia nada, como que fazia e tudo mais, o pessoal virou para mim e falou, olha, o livro, mês que vem cá que você aproveita e já vê como tudo mais. E aí quando eu cheguei lá, era o lançamento de um livro do Gilson Pinheiro, né? Que inclusive que eu fui, conheci, ele acabou me apresentando ao Rogério Salgado. E aí, desde então, a gente manteve ele contato. Na época eu nem sabia, inclusive, que ele era aqui do mesmo bairro aqui que o meu. E aí a gente manteve contato. E desde então, desde o meu segundo livro até o Neon, né, e também este novo também, Grilhões, tem participação dele, seja fazendo prefácio, seja em orelha, seja na quarta capa, né? Então é bem bacana ali como que às vezes as coisas se cruzam, né? E o Rogério também foi uma grande também ali, foi uma forma ele me ajudou a enxergar de uma forma diferente como que realmente se pode se viver disso. Hoje eu não falo, por exemplo, eu quero viver de literatura, porque eu sei que tem uma série ali de coisas que ainda me faltam ainda, que talvez um dia eu possa até vir a viver do que eu produzo somente, por mais que não ter necessidade de um outro emprego ali, apesar de que eu gosto também das duas coisas que eu faço, né? Então, acho que sempre vai caminhar uma coisa ali junto com a outra. Mas ele também me deu essa amplitude, né? Essa visão de que, não, é possível e pode ser feito de formas diferentes do que a gente conhece, né? Certo. É bem interessante essa parte. Então, Jonas, a gente, inclusive, né, eu gosto de citar sempre, né? Das conversas que a gente teve, que eu também tenho um filho chamado Jonas. Então é muito interessante essas questões. Quando a gente se conheceu, ele falou: eu tenho um filho que chama Jonas, o Jonas Souza. Inclusive é da área da educação também, né? Ele é professor de inglês, dá aulas aí direto e tal. É um estudioso também, né? Não para nunca. Mas então, Jonas,
o que eu queria que você falasse agora, cara, enquanto cidadão brasileiro, tá, vivendo no século XXI, cara, que cenário de Brasil você espera ver, cara, tá, para os próximos anos, assim, se você é uma pessoa que tem esperança, esperança aliada, digamos assim, à prática, né, ao fazer, do que somente a expectativa, que visão você tem de Brasil em relação ao respeito aos povos originários, às etnias, às convivências sociais, diante de tudo que você já leu, diante de tudo que você leu até agora, de tudo que você assistiu até agora, em termos de filmes. Que esperança você tem? Você tem esperança de um Brasil melhor nesse sentido? Como é que o que você espera desse país, cara? Olha, eu procuro ser sempre otimista, né? Não só no Brasil quanto a questão racial, mas no Brasil de forma em geral. Eu vejo com muita esperança várias coisas, com muita preocupação também várias coisas, né? A parte da esperança eu vejo muito que essa questão de realmente se falar cada vez mais, de realmente o que da gente está vivendo um momento em que já não se aceita mais determinadas coisas, que até pouco tempo atrás ainda se aceitava. As pessoas sabiam que era errada, determinadas atitudes, determinadas falas, determinadas posições, mas se passava em branco, né? Inclusive o que se passava-se como se nada tivesse acontecendo, como se fosse algo normal. Hoje já não é aceito, né? Hoje, pelo menos, nós já temos aquela questão da indignação. Se ainda vemos ainda na prática pouca coisa mudando, quando eu falo pouca coisa, eu falo que a nível institucional, eu ainda acho que o Brasil precisa caminhar bastante na discussão racial, na discussão ali do respeito à diversidade de uma forma em geral. Eu acho que tem que ser ali discutido, eu acho que talvez de uma um pouco mais profunda e de uma forma um pouco mais ali a longo prazo, né? Eu vejo todas. Sim, então tivemos um break aqui, né, na fala do Jonas. Né? E, na verdade, a gente tem que ampliar não só as discussões, mas também as ações para que isso reflita talvez daqui a 10, 20, 30 anos. E é essa, e aí entra a parte triste. A gente sempre vê aí o que entra governo, sai governo, mudam-se as pessoas, mudam-se às vezes as formas de se fazer, mas não existe um planejamento a longo prazo que seja seguido. Perfeito. E isso impacta bastante, porque não adianta nada. Hoje a gente está plantando determinadas coisas que a gente vai ter que continuar plantando daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 anos. É importante sim que a gente continue falando sobre, expondo, né, buscando cada vez mais, educando cada vez mais. Só que também é necessário que haja um projeto Brasil de forma ampla, independente de governo, independente de ideologias, independente de pessoas. Tem que existir um projeto Brasil a longo prazo. E aí, infelizmente, eu não vejo o Brasil ainda com essa capacidade de criar um projeto nacional, de criar um projeto de Brasil a longo prazo. Até porque hoje nós vivemos em uma sociedade totalmente polarizada, né? Onde as pessoas, muitas vezes, elas não têm a brecha para o diálogo puro e simples, e sim na imposição de pensamento. O que eu acho, inclusive, algo natural de um lado,
é natural que exista sempre o extremo. Isso em qualquer coisa da nossa sociedade, da nossa vida, vão ter extremos. Mas hoje a gente vive numa sociedade que cada vez mais se propaga o extremo como algo bom. Se propaga o extremo como o único caminho. E aí se esquece que existe um outro caminho que é o diálogo e que, na minha opinião, somente esse diálogo é que vai levar realmente o Brasil a um caminho de ter um planejamento a longo prazo. E quando eu Sim. falo, por exemplo, de questões, eu mesmo, que demorei muito a escrever sobre questões raciais, eu não me sentia confortável em escrever uma coisa que muitas vezes eu não era, vamos por assim dizer, tão prejudicado. Quando eu falo que eu não era tão prejudicado, porque, querendo ou não, apesar de ter sofrido em diversos momentos da minha vida, assim, racismo, discriminação, entre outras coisas, mas eu não precisei, igual eu falei, eu não precisei ter que trabalhar muito cedo para sustentar uma casa, eu não precisei ter que passar fome, eu não precisei ter que passar dificuldade para poder falar, ou falar porque passei por isso. Na verdade, a minha indignação vem de uma coisa que, inclusive, aquele start que eu falei, né, quando eu vi a entrevista do Djonga, Sim, temos um. ele falou uma coisa ali que realmente foi uma coisa que me pegou. Perfeito. Sim, há 1 hora e 6 minutos de conversa. Nós estamos ouvindo a opinião do Jonas Neto sobre essa questão do Em Brasil, né? cima ali dos povos originários. E falando de esperanças, né? Ele se diz um otimista, né? Nesse sentido, mas com o pé no chão também, sabendo que o caminho que a gente tem a trilhar é um caminho grande, né? Um caminho que exige muito, né? De cada um de nós. Mas aqui estamos, né? A gente está chegando praticamente ao final dessa conversa. A gente está para encerrar a conversa. E o que eu gostaria de relembrar você, se você assistiu até aqui, se está assistindo até aqui, por favor, dê like, divulga essa live para outras pessoas, essa live gravada, tá? Para outras pessoas. Ajude-nos a difundir ideias, porque o Brasil, não falo só o Brasil, a gente fala em termos de Brasil porque a gente tem essa visão macro, né? A visão micro, né? Fala para a sua comunidade também. As comunidades elas precisam divulgar mais, conhecer mais o pensamento diferenciado, né? Conhecer mais as pessoas. Antes de julgar, de pré-julgar, a gente precisa ouvir, a gente precisa saber, até das questões literárias também, né? Em termos da questão literária, a gente sabe, naturalmente, que a literatura existe boa literatura em todo lugar. Então vamos voltar aqui com o Jonas, certo? Isso. Retornando aqui, Jonas, eu queria que você concluísse então a sua fala nessa parte. Então, assim, eu acho que o Brasil, eu vejo com muita esperança. Como eu falei, tenho minhas preocupações, principalmente com essa questão dos extremos, que cada vez mais toma conta, né, de todas as discussões, mas vejo com bastante esperança, né, por conta de uma série de coisas, né, por conta de se falar mais, por conta de se buscar mais, de se expor mais. Quando eu falo de se expor mais, não só o que é ruim, mas também o que é bom. Quando eu falo de expor mais o que é bom, por exemplo, é cada vez mais a gente ter ali os povos originários sendo resgatado a cultura desses povos, sendo resgatado toda a parte histórica desses povos, né? Então,
Eu acho isso muito importante. Então, vejo com esperança, mas também vejo com muitas coisas a gente ia se resolver ainda no caminho, ainda para um Brasil que realmente queira ser um Brasil de inclusão, né? Que queira ser uma nação realmente única, né? Certo. Então, Jonas, eu gostaria então, né, já que a nossa estamos assim, né, até a bateria do celular aqui já vai dando, sinalizando, né, ela vai sinalizando, ó, tô caindo e tal. Mas veja bem, eu gostaria que você lesse, então, em homenagem, né, ao Dia Internacional da Poesia e também das religiões, né, da afro, né, que você lesse um poema, elegesse um poema de cada livro teu, para deixar como, para linkar esse momento com poesia, a gravação, por favor. Vamos lá. Então, eu vou começar por Tempos de Poesia, que foi o meu primeiro, né? A maioria dos meus poemas aqui, como eu disse, foram escritos ali bem novos, né? Então, eu espero que vocês também percebam essa diferença também entre os livros, né? Essa chama Sem Palavras. Quando acordo e vejo o dia, só penso na hora da noite chegar. Envolvido em teus laços, passo o dia a desejar. Diferenças semelhantes podemos ter, mais do que isso podemos gostar. Dizem que distância consegue separar, mas não acredito em limites, nem quero nos ver acabar. Teu olhar forte e sincero, teu jeito meigo e bravo, tudo em você, do pescoço, é charme. Tempo já vem passando, demorando foi para reconhecer, lutar contra o desejo e ficar longe de você. Agora posso gritar, te gostar e escrever, quero só você. Essa foi 100 palavras do meu primeiro livro, né, Tempos de Poesia. Perfeito. E foi lá, inclusive, do ano de 2011. Ótimo. Já por trás dos edifícios, o sol. Eu vou declamar Cidade Estranha. Cidade estranha, cheia de gente, sons e prédios que o céu arranha. Cidade estranha, da estranha sensação de liberdade, guardados em casa e bandidos a andar pela cidade. Essa é a Cidade Estranha, por trás dos edifícios do sol, meu segundo livro, que foi de 2013. 2013. Certo. E agora de Cidadela. Cidadela. O de Trilha Sonora. Como estás? Depois de voar dessa cidade para outras estradas. Será que a trilha sonora ainda eudora ou música mais assustadora? Espero que seja Vera Louca, que lembre de mim, que esteja tatuada em sua pele minha lembrança sem fim. Essa é de Cidadela, do ano ali de 2015. E agora de Neon. Neon eu escrevi em 2017. E essa poesia chama 6. Mandas um SMS dizendo que não vai. Não comparecerá à vida que tanto brilha lá fora, na sua frente, ao seu lado.
passando num sopro, mas perdida para seus olhos, ocupados com outras coisas. Esqueceu-se que o melhor da vida é viver. E agora eu vou fazer uma do livro Grilhões, né? Ótimo, ótimo. Vou sortear uma aqui. Esse livro terá Nesse quantas livro páginas? aqui, esse livro, deixa eu ver aqui quantas deu, são 30 poesias ao total. Tá? Sim, mas vão E ter assim, várias páginas. sim, uma coisa interessante é o seguinte, esse é o primeiro livro, inclusive, que eu não adoto nenhum título para as poesias. Ótimo. É só uma poesia mesmo. Foi uma coisa que eu falei, não, dessa vez eu quero um título e Opa, então, esse daqui é do livro que eu devo lançar agora em abril, maio, chamado Grilhões, Poemas de Protesto, e começa assim: marcas nas costas, nas falas, na alma. Quão profundo mergulhamos em nossas raízes? Lutar contra todo tipo de escravidão, do moderno ao grilhão, do ônibus ao porão, a escuridão de nossos tempos. certo. E essa é tá lá também, vai estar no meu novo livro. Parabéns, então. Jones, maravilha, né? A gente poderia entrar pela madrugada, como diz aí, né? Que tem o sarau da madrugada que você participa, cara. E aí que as coisas ficam legais, né? Todo mundo ali e tal. Mas, então, eu quero dizer, né, que estou muito feliz de você ter aceito a gente fazer essa gravação, fazendo uma justiça à sua participação aí. É uma gravação que tem os seus piques, mas agora ela se deu de uma forma mais linear. A gente sabe que as transmissões elas acontecem mesmo dessa maneira. E eu gostaria imensamente assim que você agradecer a sua participação e talvez saber de você se você tem alguma frase, se você tem algum tipo de pensamento que você mais lembra, que seja que tenha sido dito por algum filósofo, por alguma personalidade que você tem alguma admiração, se tem alguma frase que você gostaria de dizer, ou trecho, para que simbolizasse essa sua participação, essa sua forma de ver o mundo. Gostaria que se você falasse, ou se não, qualquer frase que você achar que é digna de simbolizar esse momento de sua participação nesse falante. Eu não vou citar uma frase de um autor famoso, porque não faria justiça aos tantos que eu gosto, né? Eu acho que assim, uma coisa que eu tenho procurado levar para a minha vida é muito a questão da gratidão, né? A gratidão por estar aqui, a gratidão por poder fazer o que eu gosto, a gratidão por ainda ter coisas ainda, né, a fazer também, e a gratidão por tudo que Deus coloca ali no meu caminho, né? Eu acho que, sim, talvez uma das coisas que eu seja mais grato ali é justamente Deus sempre colocar no meu caminho projetos, pessoas, coisas ali que eu carrego até hoje, que eu procuro também prorrogar aí cada vez mais ali durante a minha vida, né? Então, se tem uma coisa ali que essa minha participação gostaria de deixar é esse espírito ali de gratidão mesmo, né, pela vida, por tudo que nos acontece. Perfeito. Jonas, muito obrigado. Eu que Sigamos agradeço. aos grilhões, guardemos grilhões e até o próximo bate-papo, se Deus quiser. Valeu? Obrigado.